Olá, eu sou do blog tudoengcivil.com.br e estamos novamente aqui com mais uma videoaula de carga axial. Esse capítulo que é bem extenso, né, mas devagarinho a gente consegue. Vamos lá, o assunto específico da nossa videoaula é elemento com carga axial estaticamente indeterminado. Vamos entender um pouquinho desse título bem extenso aqui no nosso conceito. Quando um elemento ele está preso em ambas as extremidades, não conseguimos encontrar as duas reações axiais por meio das equações de equilíbrio. Nesse caso, temos um elemento estaticamente indeterminado. Já adianto que eu vou dar um exemplo aqui e vai ficar mais simples de entender. Mas vamos continuar aqui com o nosso objetivo. O objetivo da nossa videoaula é aprender como se obtém os valores das reações axiais em elementos estaticamente indeterminados, certo? E vamos direto aqui para o nosso exemplo, então. Eu tenho uma barra, essa barra ela tem área constante e ela também é feita de um material só, então o módulo de elasticidade dela também é constante. Eu tenho uma carga P vertical para baixo, então logicamente eu tenho que ter uma reação aqui em A e uma reação em B. A reação em A ela tem que estar para cima, certo? Combatendo essa carga P. E a reação em B ela também tem que estar para cima para combater essa carga P. Se o seu intuito é só resolver os exercícios, vou deixar aqui as equações. Para eu encontrar essa reação em A, eu faço somente esta carga P, que é a carga total, né, vezes a divisão entre o meu LCB pelo L, sendo L o meu comprimento total. E para eu encontrar essa reação em B, a única coisa que muda é o comprimento parcial aqui. Meu comprimento parcial, em vez de ser o CB, é o AC. O que eu achei interessante foi que nem no livro que a gente está trabalhando, que é o Hibbeler Resistência dos Materiais, 7ª edição, tem uma demonstração de como eu chego nessa fórmula que convença muito, né? Que seja simples de entender. Então eu trouxe aqui para vocês a demonstração de como eu cheguei nessas equações finais de um modo que eu achei mais simples de entender, apesar de ser um pouquinho extenso, né? Mas só lembrando então que só com essas duas equações você já consegue resolver os exercícios, né? Então já pode encerrar o vídeo aí e passar para a próxima videoaula ou para o seu exercício que você já consegue resolver, certo? Supondo aí que você quer saber um pouquinho mais de como eu cheguei nessas equações, eu vou continuar. Eu vou isolar duas partes desse elemento. Vou dividir ele aqui no ponto C e vou separar essa parte superior dessa parte inferior, certo? Então vou passar aqui para a próxima parte. Separei os dois elementos. Aqui ao centro é o ponto C. Então eu tenho o meu comprimento LAC, tenho a minha reação FA para cima. Se eu tenho essa reação para cima, eu tenho que indicar ela aqui para baixo, certo? Agora aqui eu estou na base da minha barra. Aqui eu tenho então a minha reação em B. Como a gente concordou que ela é para cima, para combater aquela carga P, aqui eu tenho que indicar ela ao contrário. Então vai ficar FB para baixo. O comprimento é o comprimento LCB. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Essa barra ela não vai ter um alongamento, porque ela está presa em ambas as extremidades. Só que a gente vai precisar usar aquela formulazinha do alongamento para a gente chegar nas nossas reações. Um pouquinho confuso, mas vamos lá. Espero que vocês lembrem daquela equação que a gente aprendeu nas videoaulas passadas, que é PL sobre AE, que representa o nosso alongamento. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é ela. PL sobre AE, só que eu substituí. No lugar de P, que é a minha carga, eu coloquei a carga que está agindo aqui. Como ela está para baixo, a minha carga FA ela é negativa. Então, menos FA, o meu comprimento é o comprimento desse elemento, né, dessa parcela aqui, que é o comprimento LAC. A área e o módulo de elasticidade são constantes, então A é constante, certo? Tranquilo, eu tendo essa equação do alongamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar essa parcela, eu vou isolar esse FA, que é a minha reação, é o que eu quero, não é? Então, isolando o FA, eu tenho o seguinte, AE dividido por LAC vezes o meu delta, que é o meu alongamento. Então, passei o AE multiplicando, peguei o LAC, passei dividindo, e o sinal eu passei para lá também. Então, cheguei aqui nesta equação.
Nessa outra parte, que é de B até C, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então eu já vou adiantar. Peguei a minha forma do alongamento, a minha carga ela é para baixo, FB, o meu comprimento LCB, que é esse comprimento está indicado, e isolei o FB. Isolando o FB, tenho aqui esta equação. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: as equações de equilíbrio sempre estão aí para salvar a gente. Então, se eu fizer lá na minha barra inicial somatória de forças em Y bem no eixo, eu vou ter a minha reação FA, a minha reação FB e a minha carga P, certo? Eu vou ter duas reações e uma carga. Eu mostrei aqui que as duas reações elas são para baixo, né? Então eu tenho aqui FA para baixo e eu tenho o FB também para baixo. Então por isso que os sinais delas são negativos. Mas vocês concordam comigo que a carga que está agindo na minha barra tem que ser igual à soma das reações. Como que eu posso indicar isso? Da seguinte maneira: carga é igual à soma das minhas reações. Para ficar mais fácil de entender é o seguinte: toda a força que eu estou colocando na minha barra, as minhas duas reações vão ter que absorver. Você também pode chegar nessa parte aqui fazendo o que eu falei agora há pouco, né? Somatória de forças em Y igual a zero. Aí eu tenho P menos FA menos FB. Passo FA e FB para o outro lado do igual. Vou ter P igual a FA mais FB. Continuando aqui, então, eu tenho essa equação para FA e tenho essa equação para FB, certo? Então, eu vou pegar essas duas equações e jogar nos respectivos locais. Então, no lugar de FA, eu joguei essa equação. No lugar de FB, eu joguei esta equação. Certo? Agora, eu vou isolar esse delta AE e esse delta AE. Por que eu vou isolar? Vocês observem que esse menos AE delta é idêntico a menos AE delta. Então, eu vou isolar essas duas partes. Isolei essas duas partes, eu vou ter menos delta AE vezes 1 dividido por LAC mais 1 dividido por LCB. Só é mais porque eu tirei os dois menos, né? Então, eu isolei menos AE delta. Menos AE delta. Então, tiro menos e dá mais. Se eu pegar esta parcela e fazer aqui o chuveirinho, né, a distributiva, eu vou voltar aqui nesta equação. Agora eu vou fazer aqui o MMC entre LCB e LAC e já resolver parte disso. O MMC entre LCB e LAC é um vezes o outro. E vou pegar aqui, ó, eu pego essa multiplicação e faço. Isto dividido por LCB é LAC. LAC vezes 1, LAC. LCB vezes LAC dividido por LAC é LCB. LCB vezes 1 é LCB, certo? Então, eu só vou pegar essa parte e vou copiar ela aqui embaixo. Ó. P é igual a tudo isso. Delta AE vezes LAC mais LCB dividido por LCB vezes LAC. É muita letra, mas vamos lá que a gente consegue. Uma coisa que a gente pode observar é que a soma de LAC mais LCB é o meu comprimento total. E o meu comprimento total eu posso indicar ele de outra maneira, que é L. Lá no meu desenho original eu tenho que LAC mais LCB é igual a L, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, LAC mais LCB é igual a L. Todo o resto é igual. Vocês observem que a única coisa que falta para eu encontrar essa reação FA e essa reação FB é o alongamento. Porque todos os outros dados, AE dividido por LAC e AE dividido por LCB, eu consigo encontrar com base no que foi dado no nosso exemplo, ou no exercício que você estiver fazendo. Com certeza você vai ter a área, ou meios para você calcular a área, vai ter o material, e ele vai te dar as dimensões desse material. Eu preciso somente desse alongamento para eu calcular essas reações. E eu cheguei aqui nessa parte, que P é igual a menos delta AE vezes L dividido por LCB vezes LAC. Então eu vou isolar esse delta, que é o meu alongamento. Vamos isolar ele aqui para ver o que dá. Eu peguei LCB vezes LAC, passei multiplicando a carga P.
Então ficou P vezes LCB vezes LAC. E vou dividir por AEL. Então peguei AEL, passei dividindo, certo? Peguei o sinal negativo, também passei para o outro lado. Então ficou aqui, ó. O meu alongamento é a carga vezes a multiplicação dos dois comprimentos, dividido por AE vezes o comprimento total. E para eu jogar aqui na minha reação A e na minha reação B, eu vou pegar essas três equaçõezinhas, né? Então peguei o FA, peguei o FB, vou pegar esse alongamento e vou separar junto com a minha barra original. Tem aqui minha barra original, a fórmulazinha para eu calcular a minha reação em A, a fórmulazinha para eu calcular a minha reação em B e a equação que eu acabei de chegar, a equação do meu alongamento. Vou pegar esse alongamento e vou jogar aqui nessa primeira reação, reação em A. Vou pegar esse alongamento e jogar aqui no seu respectivo local. Então, AE dividido por LAC, com o sinal negativo vou manter, vezes tudo isso, que é o que eu acabei de encontrar. Vocês observem que quando eu tenho toda essa área constante em um material só, eu posso cortar esse AE com este AE, e eu também posso cortar esse LAC com esse LAC. Então, cortei toda essa parcela, cortei esse LAC e cortei esse AE. A única coisa que me sobrou foi o P, LCB, dividido por L. Então, essa é a minha equação para resolver a minha reação em A. Então, o meu FA ficou igual a P, que é a minha carga, vezes LCB, dividido por L. O sinal menos vezes menos, fico com mais. Para resolver a minha reação B, encontrar o valor dela, eu faço exatamente a mesma coisa. Jogo a minha equação do alongamento, só que agora eu vou cortar o meu AE com o meu AE, porque é constante, e eu vou cortar também o meu LCB com o LCB. Então eu vou sobrar com o quê? Com a minha carga, P, vezes LAC, dividido por L, que são exatamente aquelas equações finais que eu passei para vocês logo no início da nossa videoaula. Não é de costume aqui a gente ficar demonstrando equações, mas essa eu achei interessante trazer para vocês, porque como eu disse, nem no Hibbeler tem uma demonstração mais simples de entender. Ela faz tudo de uma vez e pronto, acabou. Que se lasque quem tentar entender, né? Mas é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, vou responder o mais rápido possível. No mais, o que eu posso desejar para vocês é um bom estudo e até a próxima.